boa noite. Boa noite. Fazer aqui a leitura, a abertura dos nossos trabalhos, do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 62 traz o título Resistência ao Mal. E aqui, antes da mensagem de Emmanuel, ele cita um trecho da Bíblia, do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Então nos diz Emmanuel assim: os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando as forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem que assim presumiu cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar as catástrofes da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o Mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando o olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Então façamos a nossa prece de abertura dos nossos estudos dessa noite. Senhor Jesus, obrigado por mais essa oportunidade, Mestre, de virmos até a Fundação Pingo de Amor para refletir sobre os teus ensinamentos, sobre os teus exemplos e sobre os caminhos que devemos seguir. Abençoa o nosso irmão palestrante dessa noite, abençoa a Fundação Pingo de Amor, abençoa todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e também aqueles que não puderam vir. Que as tuas vibrações amorosas, neste momento, recaem sobre nós, possam alcançar também os nossos lares e a todos os nossos queridos. E assim, Mestre Jesus, em nome da espiritualidade amiga da Fundação Pingo de Amor, em teu bendito nome, e em nome de Deus, pedimos a tua permissão para dar por iniciado os estudos desta noite. Graças a Deus. Bem, boa noite. Quem não me conhece, meu nome é Arthur e eu agradeço muito pelo convite.
Eu quero dizer que é uma oportunidade muito maior para mim do que, na verdade, eu estar aqui fazendo esse estudo. É uma forma de eu aprender, de eu repassar esse assunto, né, que é muito forte, né, e que todos nós já temos uma ideia do que significa o egoísmo, né? Essa imagem para mim aqui, ela diz tudo, né? O que o egoísta, como é que o egoísta se comporta diante do próximo, né? Tudo que contraria as leis de Deus, né? E a mensagem que Jesus trouxe para a gente. Então, Kardec, ele pergunta, né, aos espíritos, questão 913. Eu costumo botar sempre a fonte da onde eu estou trazendo a informação. É para que a gente possa depois, se for o caso, pesquisar, quem quiser confirmar o conteúdo daqui, né, do que eu estou trazendo. Então, Kardec pergunta, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E os espíritos respondem para ele, né? Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo, né? Então, de novo, a imagem representa bem o que é o egoísmo, né? E nós vamos aqui então fazer uma reflexão, né, um estudo, entendendo por que, na verdade, dando uma olhada no da onde é que surge o egoísmo, né? O que gera o egoísmo, e depois quais as ações que a gente precisa tomar e por quê. Por que a gente tem que trabalhar esse tema, né? Que é tão difícil, né? Quando os espíritos nos dizem que daí deriva todo o mal. Então, é preciso que haja vontade e esforço para a gente superar essa dificuldade, né? Lá no Livro dos Espíritos, saindo, ó, por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Então, a gente tem que pensar no que causa o egoísmo, por que do egoísmo. Mas antes da gente iniciar isso, a gente precisa lembrar de Deus, né? Deus. E essa frase aqui, eu estava hoje pensando como é que a gente aborda isso, e eu conheço pessoas que culpam a Deus pelos problemas da vida, pelas dificuldades. São capazes de culpar a Deus. Então, isso aí nos faz pensar, né, na nossa caminhada, na nossa jornada, qual o nosso objetivo aqui na Terra, né? Então, pensar em Deus, né? Deus é a inteligência suprema, é a causa de tudo, causa primária de todas as coisas. Essa é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, e repara que ele não pergunta quem é Deus. Ele pergunta que é Deus. Que é Deus, né? E aí, primeira reflexão para a gente pensar, ó, Deus não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Então daí dá para a gente ver o seguinte, nós vamos progredir. Apenas os criou a todos simples e ignorantes. Ignorantes aqui no sentido de sem conhecimento, né? Tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Eu sublinhei essa palavra aqui, vontade, porque ela é a mola que nos impulsiona para cima. Se nós não tivermos vontade, a gente não faz a leitura aqui nem faz a prece. Nós precisamos ter vontade, gente, para darmos um passo adiante. Não pensem que é muito fácil para mim estar aqui.
Não é não, pô. Sul, embaixo do braço, dá boca seca. Mas a gente tem que superar essas dificuldades. Precisamos de pensar nisso aqui, ó. Isso aqui está lá no Livro dos Espíritos, questão 1006. Tendo todos, então, que progredir em tempo mais ou menos. Isso é lei de Deus, lei de evolução. Todos nós vamos chegar a espíritos puros. Isso é lei de Deus, não tem jeito. Mas vai depender disso aqui, ó, da vontade. E aí a gente entra nessa aqui, ó. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Então a gente quer botar o chapéu onde a gente não alcança. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, se mal a ninguém fizéssemos, a gente vai arrumando desculpa, né? Para culpar a Deus, quando a gente precisa olhar para dentro da gente. E o que eu preciso fazer para me modificar? E aí, a gente pensando em Deus, Deus criou leis que são imutáveis. Muito antes de nos criar, espíritos simples e ignorantes, já tínhamos as leis. Muito antes da Terra surgir, bilhões de anos, já tínhamos essas leis. Mas são imutáveis, né? Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação das leis naturais, ou seja, das leis de Deus. Isso aqui também está lá na Gênesis, capítulo 2, item 964. Então, nós precisamos saber conhecer as leis de Deus. E onde é que as leis de Deus, o que os Espíritos falam para a gente? Que as leis de Deus estão na nossa consciência. Só que nós precisamos trabalhar essa consciência. Como é? Lembra que nós falamos, os espíritos foram criados simples e ignorando tudo. Né? Só que Deus botou lá na nossa consciência, Ele botou uma sementinha que nós precisamos trabalhar e desenvolver e fazer ela crescer. Como é que a gente faz isso? Dando o primeiro passo, aplicando aquele atributo que Deus nos deu, que é a vontade. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos. Então, uma das leis de Deus, que é mais importante, todas são importantes, mas essa é para a gente pensar. Olha só, essa lei aqui, ó, de causa e efeito. Então, o efeito nós já sabemos, é o egoísmo, né? Mas o que causa o egoísmo? O efeito, o egoísmo também é fruto aqui de um pouco do orgulho, né? Então são os dois males que afetam aos espíritos que estão aqui nesse plano. Mas o que causa isso, né? Então os espíritos nos falam, o instinto de conservação e o interesse pessoal. Olha que coisa, o instinto de conservação ele é bom. Nós temos que ter isso, porque a gente precisa se alimentar para viver. Isso a gente faz por instinto, né? Você não precisa pensar. Mas se você comer demais, isso vai te fazer mal, né? Então, a gente precisa pensar nisso aqui. Como é que eu olho para o outro também, né? Eu tenho que me cuidar, mas para eu me cuidar, eu vou pisar no outro ali, passar por cima. Então, são coisas que a gente precisa pensar. O interesse pessoal também. Eu vou lá no centro da Iara porque eu quero chegar porque eu vou falar um negócio aqui, eu não acredito. Vou no centro da Iara porque eu quero ir para o nosso lar. Eu não acredito no nosso lar, mas eu quero ir para o nosso lar. Então eu faço por interesse. Eu vou dar essa esmola aqui para ele, porque assim os espíritos vão me ver. Então, entendeu? Ou eu vou dar aqui porque depois vou me candidatar a prefeito ali. Então o pessoal vai me dizer, esse Arthur é tão generoso, mas eu não estou fazendo para ser generoso, estou fazendo por um interesse meu. E isso não tem valor nenhum.
Isso causa esses males aqui. E além disso, causa outras coisas. Causa guerras. Eu vou atacar lá para dominar aquele país. Eu vou bombardear aquele povo, não quero saber, eu vou matar de criança, eu quero dominar aquele país. E a gente viu um exemplo recente. Brigas, né, dissensões, injustiças, opressão do fraco pelo forte. Então, tudo isso aqui é gerado por essas coisinhas aqui. E da maior parte, afinal, das enfermidades, porque no final, isso adoece a gente, né? Por causa do egoísmo. Então, se eu não consigo alguma coisa, aquilo me faz um mal e eu acabo o meu corpo adoecendo, né? Então, as consequências são terríveis. No caso do instinto de conservação, isso está lá em Obras Póstumas, ó. Contido em justo limite, aquele sentimento é bom em si mesmo. Mantido o equilíbrio, é lógico que o instinto de conservação, eu preciso me conservar, então eu preciso me alimentar, eu vou matar o boi para me alimentar. Não é isso? Eu preciso comer, preciso me alimentar, então eu como o frango, o peixe, aquela coisa toda. Mas se eu mato o boi por diversão, porque eu não necessito, eu estou exacerbando, eu estou pulando aqui o instinto de conservação, né? Que ele fala, ó, a exageração é o que torna o mal pernicioso. Então tudo aqui é uma coisa válida, mas tem que ser com equilíbrio, né? Interesse pessoal, o cara é o dono do mundo, né? Ele se julga o máximo, né? Então, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. Então, não mexe comigo, né? A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Então, é essa imagem aqui, né? O cara é um bambambam, né? Não mexe comigo que vai se arrepender. E, por fim, o materialismo, né? O materialismo e o interesse pessoal, os dois combinados, é um desastre total. Então, sob o domínio da crença de que tudo acaba com a vida, a imensidade é o vazio, o egoísmo reina soberano entre vós e a vossa palavra de ordem é cada um por si. Então, o materialista, ele não acredita. Acabou aqui, acabou. Morreu, já era. Então, não me interessa. Eu quero passar por cima de quem quer que seja para ganhar dinheiro, enfim, né? E aí são os pensamentos, ó. E só para não pensarem que eu tenho alguma coisa contra as mulheres, eu botei aqui também, ó, um garotão ali, né? Então, e essa camisa aqui me deixou nervoso, viu? Essa camisa não é do Flamengo, tá? Não, porque esse cara é egoísta, pô. Então ele só pensa no que é material. E isso não é uma boa pra gente, né? E aí vem aqui, ó. Então a gente precisa fazer uma reflexão agora. A gente já sabe dos problemas. Agora, como é que a gente conserta isso? Como é que a gente faz? O que precisa fazer para superar essa dificuldade que é comum, né? O egoísmo, lembra que os Espíritos falaram, o egoísmo e o orgulho são os males que afetam aos espíritos encarnados na Terra. Mas Deus, na sua bondade, Ele nos envia Jesus, né? Esse Espírito puro, o maior Espírito que já encarnou aqui na Terra, né? Em estágio moral, né? E ele fala assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, daqui eu vou pegar uma carona para dizer o seguinte, nós precisamos estudar, gente. A gente precisa conhecer as obras de Kardec, porque ali está tudo, contém tudo que a gente precisa saber nessa fase da nossa vida. E Jesus fala assim, ó, acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração.
E isso aí a gente precisa fazer uma reflexão do que Jesus estava falando, né? Onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então, na verdade, Jesus falava do nosso pensamento, né? A quais tesouros Jesus se referia? Então, o nosso pensamento, ele tem uma força que a gente não tem ideia. O que nós pensamos, nós criamos. Isso aí é outra coisa fantástica para a gente refletir. Nós pensamos, criamos aquela imagem. Ela vai ser executada ou não se a gente tiver oportunidade. Então, eu penso em roubar um banco. Eu crio toda aquela estrutura, blá, blá, blá. Eu só vou executar se eu tiver oportunidade, mas aquela imagem já ficou criada, já está lá, gravada na minha consciência. Na consciência, hein? Então, quais são os tesouros que Jesus se referia? Será que ele se referia a isso? Egoísmo, avareza, impaciência, orgulho, arrogância. De novo aqui, ó, egoísmo e orgulho são os dois males que nos afetam em maior intensidade, em função daquilo que a gente falou. Ou a esses aqui, ó, beneficência, cordialidade, compaixão, benevolência, indulgência, altruísmo, perdão. Então, se a gente olhar aqui, ó, fora da caridade, nossa salvação. Como é que Jesus entendia a caridade? Entendia como beneficência ou benevolência, não? Indulgência e perdão. O altruísmo é o contrário de egoísmo. Não? Então, a compaixão, como é que eu olho para o outro? Como é que eu faço quando alguém vem me pedir alguma coisa? Como é que eu olho para ele? Humilhando? Pisando? Eu vou dar, mas tu vai ter que fazer, não? Então a gente não pode deixar de entender isso aqui, ó. Eu tenho que começar pelo menos a pensar em fazer o bem. Se eu começar a pensar em fazer o bem, já dou um meio passo para frente, mas eu preciso transformar isso em ato, em ação. E isso aqui gera essa lei aqui, cai naquela lei de Deus de causa e efeito. O que eu estou fazendo? Eu estou sendo beneficente, estou sendo indulgente, não? Isso aqui vai ter um efeito, gente. Não? Isso aqui tem um efeito. Não? Qual é o efeito consequência daquelas ações? É o meu progresso moral e a transição planetária que a gente tanto fala aí, né? Que a Terra vai mudar para um planeta de regeneração. Vai mudar o dia que os espíritos que estão aqui mudarem. A Terra sozinha não muda nada, gente. Eu vou falar sobre isso já já. Então, qual é a causa para a gente chegar aqui? Nós precisamos trabalhar em nós essas coisinhas aqui, ó. Beneficência, indulgência, aprender a perdoar. É fácil? Não é fácil. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. O que Deus deu para a gente? A vontade. A vontade é essa mola aqui. Amai-vos e instruí-vos. A gente precisa conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é uma bênção, gente. O Espiritismo ele traz todo o sentido para o que a gente está fazendo aqui, o sentido da vida. E a gente precisa aplicar isso aqui e isso aqui, porque isso aqui vai causar isso aqui, efeitos, progresso moral e transição planetária. Então, sem nos amarmos, não vamos chegar aqui. E aí, para a gente, olha só esse negócio, hein? Essa parada aqui, ó. Vamos aqui por parte. Kardec, ele foi entrevistando vários espíritos, vários espíritos. E os espíritos foram trazendo para ele as condições que eles estavam. Então ele qualificou aqui espíritos imperfeitos. Isso aqui está tudo lá no Livro dos Espíritos. Quem quiser depois, por favor, cheque.
questão 100 do Livro dos Espíritos. Então, de acordo com essas informações que os Espíritos trouxeram, ele foi qualificando, né? O que acontece? Todos nós vamos chegar a espíritos puros. Lei de Deus, chama-se lei de evolução. Existe essa lei desde as trilhões, 4 trilhões, quintilhões, o tempo que vocês quiserem botar aí para trás da gente. Não tem jeito, todos nós vamos chegar aqui. Quando a gente chegar aqui, nós precisamos, o espírito ele precisa da matéria para evoluir. Se alguém se complicar aqui, alguém pode parar e me perguntar, tá? Então, olha só isso aqui, ó. Quais foram as condições que Kardec obteve dos espíritos? Os espíritos imperfeitos, eles têm como característica o egoísmo e o orgulho, como principal, tá? Depois vejam lá na 101, porque tem outras coisinhas mais. Mas a característica principal é o egoísmo e o orgulho. Esses espíritos que já alcançaram essa fase aqui, eles são felizes pelo bem que eles fazem. E os espíritos puros, Jesus, eles são atingiram o nível máximo de moral, máximo não, mas atingiram o nível de moral elevada e intelectual, porque máximo é só o Pai, né? Então, aqui, ó, nós vemos o progresso moral nessa faixa aqui, né? Só que os espíritos, para eles evoluírem, eles precisam da matéria, por isso que a gente encarna. Se a gente não precisasse da matéria, a gente não precisava encarnar. A gente ia só aqui, ó, né? Então a gente precisa da matéria, por isso a razão da gente encarnar. Outra coisa, a gente tem, quando falar do espiritismo, tem que perguntar por quê, mas por que é isso? Tem que pensar, espiritismo é fé raciocinada, não aceitar qualquer balela que o cara que vem aqui falar. Pergunta, pô, está tudo no Livro dos Espíritos, está tudo nas obras de Kardec. Então, olha só, esses espíritos aqui, eles encarnam para evoluir aonde? Espíritos egoístas e orgulhosos. Nos mundos de expiação e prova. Que mundo é esse? Vocês conhecem algum? Hã? Aqui, ó. Então, o que caracteriza esses espíritos aqui é isso. Mas tem uma atenuante, ninguém precisa ficar nervoso, preocupado. Por quê? Isso aqui é uma faixa, né? Então, aqui os espíritos eles vão crescendo, começam aqui muito egoístas, muito orgulhosos, mas eles vão subindo, entendeu? E a gente vai tirando as cascas, por isso que a gente reencarna, para ir evoluindo, né? E a gente vai chegar, uma hora, vai chegar por aqui. De que maneira? Reencarnando. Qual a maneira? Aqui, ó. Aqui, ó. Por isso, entendeu? Então, olha só como o espiritismo é fantástico. Por que tem esse troço aqui? Fora da caridade não há salvação. Por isso. Então, o espiritismo é fé raciocinada, gente. Não tem lenga-lenga. Então, olha aqui, ó, mundos primitivos, onde os espíritos foram criados, né? Antes disso, tem um princípio inteligente, que tem o reino animal, vegetal, mineral, mas nós não vamos entrar aqui, não. Então, ó, daqui a gente começa subindo. Quando é que a Terra vai ser um mundo de regeneração? Quando os espíritos que estiverem aqui fizerem um bem, amar o próximo, aquelas coisinhas que Jesus falou para a gente. Mas Deus, na sua generosidade, na sua bondade, Ele nos envia, primeiro, Ele nos dá atributos. Olha aqui, ó, vontade, inteligência e pensamento. Esses atributos são características do Espírito, são atributos que o Espírito tem, né? Para quê? Para evoluir. Deus não quer castigar a gente. A encarnação não é castigo, a encarnação é oportunidade.
Deus está aqui, ó, nos dá vontade para subir, inteligência para a gente saber o que fazer, fazer as escolhas, a capacidade de pensar. E além disso, nós somos constantemente ajudados, gente. Nós estamos cercados, pergunta acho que é 459, estamos cercados de espíritos. Nós somos espíritos que temporariamente estamos encarnados, mas nós somos espíritos, não precisamos ter medo de espírito, porque nós somos espíritos. Então olha aqui, ó, espírito puro, ele vem, qual é o exemplo de um espírito puro que veio ajudar a gente? Jesus. Mas não são só esses que vêm, nós aqui, ó, dentro da nossa faixa ainda bem limitada, nós podemos ajudar o que está abaixo da gente. Nós podemos. Como é que a gente ajuda? Fazendo a caridade, fazendo o trabalho que é feito aqui nessa casa. É uma maneira de ajudar o próximo. Todos nós temos condição de fazer isso. Livro dos Espíritos, 915. Depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Então, é infinito, gente. Nós não temos limite. Isso aqui também, não, o tempo, nós temos eternidade para fazer isso tudo aí. Isso tira um peso da encarnação. Dos problemas, não é que problema não gosto de usar essa palavra, das oportunidades que a gente tem enquanto encarnado, da falta de dinheiro, da doença, todas as coisas que a gente chama de problema, de dificuldade, não são problema nem dificuldade, são oportunidades. Oportunidade de quê? Olha aqui, ó, da gente usar os atributos que Jesus nos deu, que Deus nos deu, né? Então, encarnação não é castigo, é oportunidade. A gente precisa tirar esse negócio de que é castigo, que está pagando. Ninguém está pagando nada, nós estamos tendo chance de melhorar. Ninguém está pagando nada, não. Tem aquela lei que a gente não pode perder de vista, né? Causa e efeito. Mas causa e efeito é diferente de ação e reação. Não sei se eu já falei isso aqui. Porque Deus é generoso. Então, causa e efeito, e se eu matei 500 pessoas, não vou ter que morrer 500 vezes. Então, agora, ação e reação, eu jogo a bola na parede, ela volta na mesma intensidade. Então, são coisas diferentes. A lei de causa e efeito não volta na mesma intensidade. Porque depende de mim, das minhas ações. Eu posso melhorar de uma encarnação para outra. Eu posso reagir, não? Depurando-se por encarnações sucessivas. Quantas vezes nós já reencarnamos? Eu garanto que tem muito aí, mais de 1000 aí, por baixo, né? E quantas mais nós temos? Bilhões, sei lá quantas, até a gente, né? Nós vamos reencarnar. Olha, peraí, deixa eu falar uma coisa que eu falei errado. Vou voltar aqui, ó. Quando o espírito chega em espírito puro, ele não precisa mais reencarnar, mas ele pode encarnar, que é diferente, entendeu? Ele pode encarnar. Então, olha só, enquanto ele está aqui, ele vai reencarnando. O que é isso? Ele vai no estado de erraticidade, volta, encarna. Por quê? Porque ele precisa aprender. Quando ele chega em espírito puro, ele já atingiu aqui um nível moral e intelectual muito elevado de Jesus. Ele não precisa ficar nessa coisa, vou reencarnar para... Não, mas ele, naturalmente, ele encarna para ajudar aquelas setinhas, ó. Entendeu? Então tem uma diferencinha aí. Então saímos daqui e vamos chegar lá. É lei de Deus, não tem jeito. Qual é a regra áurea? Fazer ao outro que gostariam que nos fizesse. Fora da caridade não tem salvação. Isso aqui, ó, empatia, é eu me colocar no lugar do outro. O cara que vem me pedir um dinheiro, você imagina você tendo que ir na Yara e pedir, Yara, dá 10 reais aí para eu comprar um remédio para meu filho que está doente. O cara está se humilhando ali. Então,
aí eu vou fazer assim, não, mas será que esse cara está querendo mesmo comprar remédio para o filho dele? Pô, esse cara está querendo me enganar. Não importa, gente. Se ele estiver enganando aí, azar o dele, né? E eu, antes de julgar alguma coisa, eu tenho que me colocar no lugar da pessoa. Para ver como é que eu faria. O que eu faria? E aqui, é para a gente não sair daqui muito abatido, nem preocupado, né? Seja qual for a situação em que te encontras, considera a rapidez com que transcorre o tempo físico e pensa em termos de mortalidade. 90 anos aqui é um raio diante da eternidade, gente. Então a gente reclama que está acontecendo isso comigo, por que Deus fez isso, por que não sei o quê, por que aquilo, por que o outro. E não é nada, é chance. As doenças que eu tenho, que eu trago, né, foram pedidas por mim, para eu passar por aquela prova e evoluir. As situações que eu passo são pedidas por mim. Então eu tenho que encarar de outro olhar. Então, pensar nisso aqui, essa é a mola, gente. A vontade é a mola que nos impulsiona. Eu preciso sair da fila. Não é aquele negócio de seguir igual carneirinho, acreditando naquelas lenga-lenga, bababá. Nós somos espíritos que temos um raciocínio, temos inteligência. Não temos que sair pensar. Né? Pensar. Vontade. E quando é que a gente tem que fazer isso? Hoje. Eu copiei essa coisinha aqui, dessa questão 707, está um pouco longa, mas eu vou me permitir ler aqui. Buscar e achareis. Isso aqui ele está fazendo referência ele diz que nós, se temos um instinto de conservação, e se a gente plantar, a gente vai colher. Ele está fazendo uma referência, a terra está ali, então tem que plantar. Se não plantar, né? Então ele fala assim, isso serve para tudo, de uma maneira geral. Ele fala assim, buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que para achar o que deseja, basta que o homem olhe para a terra. Eu sei que a terra vai me dar, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que, olha só isso aqui, gente, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência, Deus, para experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Olha isso, gente. As dificuldades são para testar a nossa vontade. Um aluno, fazendo uma analogia, né? Então você bota o teu filho na escola, se ele não se dedicar, se ele não estudar, ele vai ser reprovado. Não? E Deus nos coloca nessa escola aqui, e que nós precisamos ter força, né? Sem indolência. Se a gente ficar sentado embaixo da árvore, esperando que a coisa caia do céu, tudo bem. Não adianta dizer que Jesus vai salvar, que Jesus não vai salvar não, gente. Se eu não fizer a minha parte, Jesus não salva nada, nem Deus, nem ninguém. Porque depende de mim. Deus me deu o que tinha que dar. Vontade, inteligência, pensamento. Mandou os bons espíritos aqui, mandou Jesus. Jesus apontando o caminho, mas não, fora isso não tem jeito, se eu não fizer a minha parte. Então é a bênção, reencarnação. Deus coloca em nossas mãos a oportunidade do recomeço, através da reencarnação, com amor, caridade, misericórdia e o esquecimento das ofensas de outras épocas, que é outra bênção. Jesus não deixa a gente ficar lembrando que lambança que nós fizemos, porque nós entraríamos numa depressão e não sairíamos do lugar. Então, é uma bênção, gente.
reencarnação é a oportunidade que nós temos de subir naquela escala. Para isso, a gente precisa, magnanimidade para com os que estão sob orientação, comando. Isso aqui é fundamental, gente. Como é que eu trato a pessoa que trabalha para mim com arrogância, com orgulho, na chibata? Somos todos irmãos. O espírito, ele não tem cor, não tem sexo, somos todos iguais, criados à imagem de Deus. Aí sim, não é o velhinho de barba branca. O que eu estou fazendo? Ato, prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo. Preocupação com o outro. Então isso aqui, caridade, perdão, beneficência, benevolência, indulgência. Esse é o caminho, gente. Agora é possível aprender, resgatar, corrigir, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se. Basta que eu tenha vontade. Se eu tiver vontade, o tempo não significa nada. O momento, o dia mais importante da nossa vida é hoje, é agora. Porque agora eu posso fazer diferente, posso plantar para colher. Não adianta eu ficar, vou fazer amanhã, depois eu faço. Depois quando eu reencarnar, depois eu resolvo isso. Não, pô. A gente fica parado. Só que o bonde passa, né? O bonde anda. O espírito ele não retroage, mas ele fica paradinho ali. Né? E aí, todo aquele que você conhecer, então vai caminhando também, você vai ficando para trás. Então a solução é essa, gente, não tem jeito. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Não adianta chegar aqui e falar tudo, tem que ser assim, não adianta. Se um e outro não estiverem no coração, aquele negócio que Jesus falou, onde está o meu tesouro? O egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-lo penetrar nele. E aí, gente, para terminar a parada, nós não podemos esquecer isso aqui, Somos o resultado das nossas escolhas. Lei de causa e efeito. Então, nós não estamos perdidos não, gente. Nós estamos numa boa, estamos tendo a oportunidade da nossa vida. Não importa o que a gente fez até aqui. Se eu pisei na bola ontem, deixa para lá. O negócio é hoje. O que eu vou fazer a partir de hoje? Onde é que eu vou colocar as minhas sementes? Né? E eu queria fechar aqui dizendo o seguinte, eu estou aqui, não pense que eu estou num patamar... Isso aqui... Sabe quantas vezes eu fiz essa apresentação? Preparei? Eu tenho primeiro que eu já tinha feito lá, né? A que eu fiz lá não tem nada a ver com essa aqui. Por quê? Porque eu fico pensando, estudando, pesquisando. Então esse negócio é para mim, gente. Não pense que eu estou aqui para ensinar padre a rezar missa, não. Eu estou fazendo aqui compartilhar com vocês as minhas reflexões. Não estou me colocando num patamar, mas eu não tem nada de... Eu preciso consertar um monte de coisa de lambança que eu faço. E ainda faço. E esse negócio fica remoendo. Então, mas graças a Deus eu conheci o Espiritismo. Né? E graças a Deus tem amigos que me convidam para vir aqui falar, com toda a minha dificuldade, só de braço secando a boca. Então, na próxima vez que vier aqui, você vai fazer a prece. Acabou, está decidido. Tchau, obrigado, gente. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela paciência. Se alguém tiver alguma pergunta, depois, para não atrapalhar aí, pode me falar que eu respondo, se eu souber. Graças a Deus. Mestre Jesus, agora é só agradecer pela oportunidade, pelo aprendizado de hoje, por podermos mais uma vez ter a oportunidade de relembrar teus ensinamentos, que há 20 séculos batem à nossa porta e agora finalmente estamos começando a compreender a profundidade, a grandiosidade, a beleza
do Teu Evangelho, Mestre. Mais uma vez peço, abençoa a Fundação Pingo de Amor, abençoa aos nossos irmãos assistidos, aos trabalhadores, abençoa todos nós aqui presentes e aos que não puderam vir, e que essas vibrações amorosas possam nos acompanhar até os nossos lares, e que coloquemos, Mestre, em prática tudo o que foi aqui relembrado dos Teus ensinamentos. Continua conosco, Senhor Jesus. Ampara agora os trabalhos do passe, possamos todos sair fortalecidos e renovados para continuarmos a caminhada no nosso dia a dia, fazendo o melhor que pudermos, e que possamos empenhar, como o nosso irmão bem lembrou, a nossa vontade. Essa que é a maior força, a maior potência que nós trazemos na alma, e possamos aplicá-la em favor das leis de Deus e de todos nós. Graças a Deus, Senhor Jesus. Muito obrigado.